de bifobia mesmo, de pessoas olharem pra mim e falarem assim, você é bissexual? Eu falei, sou. Mas e se você... Isso acontece direto. Você é bissexual? Sou. Mas e se você se relacionar com um homem? Vou continuar sendo bissexual. Mas e se você se relacionar com uma mulher? Vou continuar sendo bissexual. Eu acho que... Mas e se você... Quando acabar, sei lá, acabar a pandemia agora, você for numa balada e você pegar geral. Eu falo assim, bom, aí sou eu sendo piranha, mais uma piranha bissexual. No meu caso, uma piranha bissexual. Então assim, a minha orientação, ela não vai mudar independente de com quem eu me relacione. Se eu me relacionar com outro cara que seja bissexual, eu vou continuar com um amigo que é gay. Onde você estava? A gente estava no vão do MASP. Ali. A gente estava ali no vão do MASP. Ali sempre tem alguém conversando e tal. E aí, uns caras tava no outro lado, assim, não sei, cara, eles cismaram com a gente. E aí, então, a gente falou assim, a gente tava com, eu lembro até, a gente tava com 2 garrafinhas de cerveja, assim, vambora, né, vamos sair daqui, vamos pra outro lugar, porque aí é mais suave, senão a gente vai acabar arrumando briga. Quando os caras viram que a gente tava indo, eles correram assim, ó. Já tava muito intencionado. Já na intenção, cara. E aí não teve jeito. Na hora que a gente falou assim, não, tamo indo embora, não sei o quê. Um veio por trás, aí a briga começou. Eram 4 caras e nós 2. Mas seu tamanho, você derrubou 3. Derrubei 2. Eu fui pra cima de 2. O outro também era grandão. Foi pra cima de 2. Os caras apanharam. Entendeu? Aí a gente foi pra cima, mas eu ainda tomei um pau. Esse meu joelhinho aqui, ó, é fudido daquela treta. E o motivo porque o cara me deu. Isso. O cara me deu uma bica nesse joelho que eu caí na hora. Assim, de dor. E aí meu amigo foi pra cima deles, assim, tirou de cima. Mas eles falavam alguma coisa? Os caras falavam, chegava de viado, isso é sem vergonhice, falavam uma pá de coisa. Mas e aí naquela hora... E aí sempre tem uma polícia ali no vão do MASP, a galera começou a gritar, não pode, não sei o quê, polícia. O vão do MASP fica à frente ao Parque Trianon, né? A base da polícia que fica ali no Trianon veio... Os moleques correram, aí socorreram a gente, deu uma assistência ali e tal, chamaram uma ambulância, a ambulância veio, meu joelho tava bem, só saí mancando. Aí, mas meu joelho ficou zoado. Tava bem ruim, né? E aí, então, tipo, isso foi uma agressão que eu sofri na rua. E eu quebrei, logo, aquele dia eu quebrei a garrafa na cabeça. Então, assim, geralmente, dependendo quando eu tô muito na rua, eu sempre ando com uma garrafa. Porque se vier pra cima de mim, eu já meto logo a garrafa na cabeça. Eu não tenho muita ideia, eu não tenho dó. Acho que nessas horas, assim, eu já perco as estribeiras, sabe? Mas eu já... lógico. Assim, essa foi uma situação. Eu já ouvi de pai levar a menina que se declarava gay no bordel, levar ela lá no puteiro, no bordel, pra transar com a puta, porque tinha que ser homem, sabe? Eu já tive histórias de... Ou então... Isso é muito ruim, isso é muito pesado. Eu já ouvi que gente que, tipo, falou pra família que era e foi violentada por gente da própria família. Puta que pariu. Meninos gays, meninas lésbicas foram violentadas pela própria família. E falaram que era gay, que era lésbica. Sabe? Quer ser lésbica? Não é muito comum mulheres violentarem outras mulheres. Não é muito comum. Geralmente, a maior parte das violências que acontecem, a gente sabe que é através dos homens, né? Mas já tive relatos de mulheres que foram violentadas por outras mulheres. Ou meninos gays que foram violentados. Mas tem muita história, né? Eu tava vendo esses dias MC Trans, não sei se você já ouviu falar. Você gosta? Ela contou também de uma violência... No Podpah, né? Tava no Podpah. Ela contou de uma violência sexual que ela teve também dentro da família. Ela contou até no próprio podcast lá, detalhou então, tudo. Eu falo assim terrível. Que esse foi o meu momento de aceitação foi um privilégio. História de violência, mas assim, né? Uma violência sexual, aí que transpassa por uma violência física e depois, às vezes, simplesmente violência psicológica. E tem aqueles que, como eu, tiveram simplesmente a sorte de serem ignorados e que conseguiram ter a possibilidade, tipo assim, eu preciso construir a minha vida. O bissexual é a pessoa que mais se fode no meio da LGBT. Porque que nem eu falei, os bissexuais, eles sempre tiveram esse local de não local. Esse lugar de não lugar. Então, ao mesmo tempo que muita coisa do movimento LGBT aconteceu tendo pessoas bissexuais e pessoas trans ou travestis à frente, né? A gente foi essa linha de frente pelo movimento gay, por exemplo, né? E aí esse gay eu falo um GGGG, um gay branco, né?
que faz questão de se enquadrar nessa ideia de homem, mesmo transando com outros homens, mas essa ideia de homem do patriarcado, eles tomarem a frente justamente por serem até ali, né, um movimento muito maior, então acabou se deixando um pouco de lado. Mas as pessoas bissexuais, as pessoas travestis, as pessoas trans sempre estiveram muito à frente, né? O movimento, quando a gente vai olhando a história, se a gente pegar de Stonewall até outros movimentos em outros países, até mesmo aqui no Brasil, tinham pessoas negras envolvidas, tinha muita pessoa bissexual envolvida, tinha muita travesti envolvida nesses movimentos, né? Estiveram à frente, levaram porrada. Da mesma forma que os gays afeminados, geralmente, eles são muito mal vistos, às vezes, dentro da própria comunidade, mas eles também tiveram muito à frente. Um grupo que a gente chama de famílias, né, que são LGBTs que são expulsos de casa e algum LGBT que já é mais velho, que já tem mais vivência, eles acolhem, ajudam, orientam essas pessoas. E aí eles tem a casa 1, lógico, mas esse processo é mais uma ideia familiar. Então essas pessoas, elas geralmente são expulsas de casa e elas são acolhidas por outros LGBTs. E aí ele constrói as suas próprias famílias. Acho que a família mais conhecida hoje é a família Stronge, aqui em São Paulo. Porque eles têm um movimento muito ativo de militância. Tinha uma boate chamada Stronge, alguma coisa assim? Tinha. Não e eles têm esse movimento muito ativo aqui em São Paulo. Né? Então tem, por exemplo, da família Stronge. E tem, hoje a gente tem casas de acolhimento, como a Casa 1, né? Que elas vão não só resguardar essas pessoas que sofreram violência ou foram expulsas de casa, mas como elas vão dar a chance de profissionalizar essas pessoas, né? Dar estudo, ajudar elas a construir uma carreira, uma identidade, dar elas uma estrutura para que elas consigam se virar, arrumar um emprego e conseguir se virar. O segundo processo do LGBT, né? Falou pros pais, o resto que se dane. Aí a gente vai começar a viver de verdade. Sabe? Começar a experienciar sem muito medo. Sem muito receio. Lógico, eu tive a sorte de ser simplesmente ignorado. Né? Mas eu sei que outras pessoas, e isso, a minha militância, o meu ativismo, o meu trabalho, conforme eu fui me envolvendo mais no meio ativamente, eu fui percebendo que outras pessoas não tiveram tanta sorte. As pessoas sexuais, quanto as travestis, e as pessoas transexuais estarem à frente do movimento, elas foram meio que negligenciadas conforme a história foi acontecendo. Né? Quando a gente pensa no movimento bissexual, como ele aconteceu, por exemplo, junho é o mês do orgulho bissexual, mas da onde veio isso? Né? Veio da implicação de tudo que aconteceu lá em Stonewall, lá nos Estados Unidos. E aquele que tinha, era um bar LGBT, né, digamos assim, que tinha na época, era frequentado por gays, por lésbicas, por pessoas transexuais, que lá nos Estados Unidos não tem travesti. Não se chamam travesti, na verdade, né? Porque travesti é uma ideia muito latina, muito nossa aqui da América do Sul. Então, como são chamados lá? Sabe? Pessoas trans, simplesmente. Trans. Né? Aí existem as pessoas trans masculinas e pessoas trans femininas, né? Transsexuais, no geral. Aqui, a identidade feminina travesti criou-se uma coisa muito própria, é uma coisa muito nossa, aqui da América Latina. Então, quando a gente vai olhar esse movimento lá em Stonewall, ele começou a partir de pessoas transexuais. A primeira pessoa que, naquele confronto todo que houve naquele bar, quando a polícia foi lá, invadiu, e aí a galera lá se cansou de todo aquele movimento, de toda aquela repressão, de ter que pagar pra polícia pra ter um bar, um lugar pra curtir, pra ser quem se era, a primeira pessoa que atirou uma pedra diante da polícia e falou assim, isso não vai mais acontecer, a gente não vai mais pôr nesse papel, foi uma travesti. Foi a Marsha Dons. Foi a Marsha. Orientação sexual não quer dizer que a pessoa é orientada por alguém a ser alguma coisa. Não, é que o sentimento dela flui pra aquele lado. Que eu ainda... É o que a pessoa sente. Hoje em dia, às vezes até mesmo por leiguice das pessoas, é tratado como opção sexual, né? Não como orientação. Não é uma opção. Opção você... lógico, eu vou escolher esse Antigamente era tratado como doença. Acho que a gente tem que pensar. Eu vou optar por ser estuprado, por sofrer violência, por ser agredido, por ser marginalizado. Quem em sua consciência ia optar por uma coisa dessa? Sabe? E pensar que quando a gente fala sobre orientação sexual, é sobre como o desejo é. Isso é fluido isso é uma forma natural. Né? Então,
eu sempre falo, quando uma pessoa que é geralmente hétero começa a me questionar muito, eu falo assim, tá, tudo bem. Quando você entendeu que você era hétero? Eu quero saber se você é mulher. Quando que você entendeu que você gostava de homem? E você? Quando você entendeu que você gostava de mulher? Você me questionando assim, em que momento? Sabe? Em que você teve que se assumir pra isso? Você teve que chegar nos seus pais, encarar todo um drama, passar por isso? Não, eu falei, então. Agora você acha que a gente vai escolher ser simplesmente porque, com todo esse processo, o Brasil é o país que mais mata LGBTs. Mais mata. E ao mesmo tempo, é o país que mais consome pornografia de travestis. É o respeito à opinião. Tudo bem. Mas não é simplesmente uma opinião, mas é uma vivência daquela pessoa. É como eu sempre falo, quando a gente fala de respeito, a gente tem que entender como que a outra pessoa quer se expressar no mundo. A gente nunca pode fazer disso um espelho, mas tentar acolher aquela expressão. As pessoas LGBTs, elas não têm, em nenhum momento, o papel de serem heteronormativas, de seguirem uma visão, uma percepção heterossexual. Né? Elas podem ser uma percepção mais fluida ou cair mais para serem mais afeminadas, da mesma forma que podem ter mulheres lésbicas mais masculinizadas, né? E a gente precisa respeitar a forma com que essa pessoa expressa a sua identidade, né? Tem mulher que tem cabelo curto, mulheres heterossexuais, cis hétero, que tem cabelo curto. Vão ter mulheres lésbicas que vão ter cabelo curto. Vai ter mulheres héteros que vão vestir roupas mais entendidas como masculinas, né? Socialmente como masculinas. Da mesma forma, vão ter mulheres lésbicas assim. Né? Que a gente chama as caminhoneiras, né? Que a gente chamava antes. Né? Ou então as Barbie, que é aquela toda bonitinha, toda rochadinha, toda apertadinha, toda, bem boneca, batonzinho, pá. Né? Então a gente tem que entender que o movimento, eles vão tendo expressões diferentes. Né? Então por isso que eu falo, quando a gente vai falar sobre comunidade LGBT, a gente tá falando sobre tribos. Né? Sobre grupos. E cada grupo vai ter suas particularidades. Então, quando você olha para o movimento gay, você tem o máximo que você vai ter ali de comum entre todos eles é que todo mundo ali se relaciona com outros homens. Agora, como que eles vão expressar sua masculinidade mais ou menos feminina, de uma forma, né, mais ou menos feminina, afeminada, que é o correto de se dizer, né, na verdade, mais ou menos afeminada, ela depende de cada um. Né? Mas eu falo assim, você tem que olhar o seu contexto. Por que isso me incomoda? Geralmente isso tem a ver com a nossa criação, com aquilo que foi condicionado pra gente. E é essa condição que a gente precisa mudar. É essa ideia que foi implantada na gente que a gente precisa mudar. Aquelas repressões tradicionais, né? Do tipo assim, você tem que sentar dessa forma, você não pode brincar com isso. Que toda a pessoa LGBT passa, né? Aquela construção. Então, a heteronormatividade é a norma. Ser hétero é a norma. Então você vai se posicionando ali, né? Então, esse tipo de coisa foi acontecendo. Então, foi sendo muito interessante. Mas, ao mesmo tempo, eu era uma criança muito, tipo... Foda-se. Meio porra louca, entendeu? Então, eu seguia a norma, mas em algum momento aquilo me subia até aqui e eu já... esbravejava tudo de novo. Só na frente deles. Sempre, geralmente, com muito respeito, né? Um respeito que eu conseguia ter ali na hora do ataque. Mas... eu sempre tentei tratar dessa forma. O próprio movimento estadunidense, né, de LGBTs, ele pegou isso pra si, né, e começou a ressignificar. Então é a mesma coisa que aquela coisa do bicha, do viadinho que a gente tem aqui. Que hoje o gay, ele pega e ele fala assim, eu sou bicha mesmo. Porque pra todo mundo aqui, no Brasil, gay, é tudo bicha, é tudo viada, é tudo uma mesma coisa. E a mesma coisa lá era pra eles o queer. Então eles pegaram esse termo pra si e falaram assim, eu sou queer mesmo, sou diferente mesmo, sou estranho mesmo. Da mesma forma que a gente fala aqui, né? Sou bicha mesmo, sou viado mesmo, e é isso que eu sou. Qual que é o problema? A pessoa trava. Até tela azul. Antigamente bicho até era um xingamento, né? Agora já assumiram, né? Então, conforme isso foi acontecendo dentro do próprio movimento, isso foi se transformando. Então você vê como que acontece o movimento orgânico. A gente procura naturalizar isso internamente, dentro da nossa bolha, vamos dizer assim. E aí a gente estoura essa bolha para a sociedade, e isso para que isso também se torne natural. Então hoje, às vezes, numa quebrada, o cara chama o cara, um hétero chama o outro de gay, de viado, às vezes não é nem um tom ofensivo.
sabe? Às vezes é entendido até numa broderagem, num nível de amizade, sabe assim? Depende do E aí, contexto, viado? tudo depende do Sabe? contexto, Tudo depende né? do contexto. É. Eu, particularmente, não gosto que ninguém me chame de viado nem de bicho. A não ser que você seja LGBT e seja meu amigo. Aí tudo bem. Você me chamar de viado, de bicho, pra mim tá tudo certo. Mas se você não for meu amigo, nem tente a história, que senão você vai arrumar briga.